Está começando o EducaCast Unifil, o podcast do curso de Pedagogia do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos. Aqui conversamos sobre educação, gestão escolar, práticas pedagógicas e o cotidiano, os desafios, na verdade, que o professor enfrenta em seu cotidiano. E para você que está nos acompanhando, prepare-se para refletir, aprender e se inspirar com a gente. Eu sou a Aline Lima. Eu sou a Brenda Oliveira. Eu sou a Fernanda França e juntas vamos apresentar o EducaCast Unifil, o podcast que traz ideias que transformam a educação. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para o funcionamento das escolas, o planejamento e o cotidiano da gestão escolar. E para esclarecer sobre esse tema, recebemos aqui com muita honra o professor Célio, mestre e doutorando em educação. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, meninas. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e espero contribuir com o podcast, com o programa de hoje. Para começar, professor, gostaríamos que o senhor se apresentasse e contasse como foi a sua trajetória até aqui. Eu costumo dizer que antes de eu chegar à educação, eu vivi algumas vidas, em algumas áreas um pouco diferentes. Então, antes mesmo de eu chegar na educação, eu vim de uma área totalmente diferente da escola. Eu trabalhei durante 8 anos como técnico em enfermagem, na Santa Casa lá de Misericórdia, lá de Jacarezinho. Então, trabalhei pronto-socorro, clínico, UTI. E daí as pessoas perguntam assim, nossa, mas veio para a educação do nada, de uma área da saúde, fui parar para a educação. E eu falo assim que, embora sejam áreas muito diferentes, a saúde e a educação, de certo modo elas também se complementam de alguma forma, Porque eu me lembro que, enquanto eu estava trabalhando na saúde, coisas como aprender a tratar as pessoas, a questão do trabalho em equipe, a escuta, a tomada de decisão, tudo isso são coisas que me fizeram, e que, ultimamente, estando na gestão escolar, continuam fazendo parte do meu dia a dia enquanto gestor. Mas a educação ela foi entrar na minha vida lá em 2014, quando eu ingressei como estudante, na época ainda era FIU, Faculdades Integradas de Ourinhos, e eu cursei a graduação em Artes Visuais, que foi um divisor de águas na minha vida. Então eu saí da área da saúde e fui cursar Artes Visuais. Me formei em 2017 e me formei em 2016 e em 2017 eu já comecei a lecionar. De lá para cá, eu lecionei com diversas disciplinas, porque daí a gente não para mais de estudar, Embora a minha primeira graduação foi Artes Visuais, depois eu acabei cursando a graduação em Pedagogia e depois eu acabei cursando também História, E nessa trajetória aí de 2017 até agora 2025, eu já atuei, então, tanto na rede pública quanto na rede privada, nas disciplinas de História, Artes Visuais, Criatividade e Inovação. Já trabalhei também como professor de atendimento educacional especializado, já trabalhei também na educação de jovens e adultos. Então, depois que a gente inicia, a gente vai conhecendo aí as tantas demandas que existem na escola, os tantos caminhos que nós podemos seguir, E desde 2022 eu estou atuando na gestão escolar. Inicialmente como coordenador pedagógico, trabalhei 3 anos na coordenação pedagógica em uma escola pública aqui do município de Ourinhos, e este ano recebi o convite, então, para acabar ingressando aí na direção escolar também de uma escola municipal aqui da cidade de Ourinhos. Muito bom. Professor, como é organizada a rotina de planejamento da escola? Quais são os principais momentos e estratégias que o senhor considera essenciais para que o trabalho pedagógico aconteça de uma forma eficaz?
Eu digo que a questão do planejamento, né, eu sempre penso em 3 pilares, né? A primeira delas é realmente a questão do planejar em si, né? E desde quando nós iniciamos o ano letivo até o fim do ano letivo, se é uma coisa que nós temos que fazer incansavelmente, é a questão do planejamento, do planejar, né? E quando eu falo de planejar, a gente pensa, por exemplo, no planejar a nossa própria aula, enquanto professor, né? Mas enquanto gestor, nós também temos muitos planejamentos, né? Nós também temos que pensar num planejamento semanal, num planejamento mensal, no planejamento bimestral, semestral, né? Em algumas escolas, trimestral, anual, né? E considerar que, embora nós podemos planejar isso, né? Planejar as ações que vão acontecendo na escola no dia a dia, nós não podemos esquecer também que a escola ela é um ambiente vivo, né? E que por mais que a gente planeje, né? Porque a gente também não vai trabalhar no dia a dia deixando as coisas acontecerem à solta, né? Mas a gente também precisa pensar, né, que por mais que nós planejamos as nossas ações do dia a dia, essas ações elas podem, na verdade, tomar novos cursos, né? E nós temos que estar pronto para tomar novas decisões, novos planejamentos. Além dessa questão do planejamento, eu também penso muito na questão dos momentos de formação e estudo, né, dos professores. Além disso, do acompanhamento cotidiano. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência, da minha prática, da minha vivência enquanto diretor de uma escola municipal, né, na cidade de Ourinhos. Então, quando nós falamos de formação, né, e estudo, pensando na formação dos professores, eu penso que pensar realmente no espaço, num espaço de reflexão, de aprimoramento da prática docente. Porque nós começamos muitas das vezes esse contato, né, com a pedagogia ou, né, no meu caso, com as artes visuais, com a educação de forma geral, lá na graduação, né? Mas é lá no dia a dia, no chão da escola, que nós vamos aprendendo, né? Em contato com os pares, né? Com os outros professores, com os funcionários, com os alunos, que a nossa prática ela vai, na verdade, também se transformando e nos transformando enquanto professores, enquanto profissionais da educação. E, por fim, o acompanhamento pedagógico, né? Que eu falei que é uma tríade, né? O planejamento, a formação e o acompanhamento cotidiano, né? Enquanto gestor, essa parte do acompanhamento cotidiano, ele tem muito uma questão de acompanhar realmente as miudezas da escola, né? Uma escuta sempre ativa, circular pelos espaços, né? Enquanto gestor de uma escola, nós não podemos aí ocupar todos os nossos espaços com um lado burocrático, que a gestão demanda muito, né? Mas nós temos que ter espaços e momentos para que a gente possa circular entre as pessoas e ouvi-las. Sim. Professora, achei muito interessante essa fala sua em relação ao gestor não ficar somente na parte burocrática, né? E hoje você vê que o gestor realmente ele é ativo no ambiente escolar. E aí, aproveitando esse gancho referente ao planejamento, a pergunta é a seguinte: como o projeto pedagógico, o famoso PPP, né, orienta o trabalho de gestão no dia a dia escolar? Eu sempre comento que o projeto político-pedagógico ele é a identidade da nossa escola, né? Ele é o nosso RG escolar, né? Ele é um documento, né? E que ele não pode ser visto como algo apenas burocrático, porque eu percebo em muitos momentos em que esse documento ele é produzido, ele é um documento extremamente sério e, assim, muito complexo na sua produção, porque ele exige realmente a participação da comunidade escolar, né? Dos professores, funcionários, pais, alunos, corpo docente de forma geral. Mas depois que esse documento, muitas das vezes, ele é construído, acontece que, em muitos lugares, ele acaba virando apenas mais um livro dentro de um armário fechado, né? E nós precisamos pensar, né? Desde o nosso planejamento em sala de aula, o nosso plano de aula, né, enquanto professores, mas para qualquer outra prática que aconteça dentro da escola, um projeto.
né? Se tudo que tem acontecido dentro da escola está de acordo mesmo com o que foi proposto lá no PPP, no Projeto Político Pedagógico. Se tiver alguma coisa destoando, ele tem que ser praticamente o nosso livro de cabeceira ali da escola, né? A todo momento ele tem que ser consultado, reconsultado, para ver realmente se nós estamos aí caminhando na direção de que esse documento tão importante ele nos propôs enquanto gestores, enquanto educadores. Professor, e as reuniões pedagógicas administrativas são um espaço bastante importante, né, na gestão. Como elas são conduzidas na sua escola, que seja produtiva, formativa? Eu acredito que toda reunião, para ela se tornar produtiva, né, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, né? Hoje a vida de todo mundo é muito corrida, né? As pessoas correm a todo momento. Os professores, por exemplo, muitos dão aula em 2, 3 instituições diferentes, né? E reunião é o que mais acontece dentro de um ambiente escolar, porque como eu havia comentado, a escola ela é um ambiente vivo, né? Um ambiente dinâmico em que as coisas vão acontecendo. Por mais que você planeje, acontece alguma coisa, né? Alguma coisa surge, alguma prática, algum projeto, né? Alguma data específica, ela acaba surgindo no decorrer do dia a dia, né? Mas as reuniões elas precisam ter pautas claras, objetivos, né? Palpáveis, definidos, né? E muito respeito, principalmente pelos nossos pares, né? Na hora da escuta, principalmente, né? Enquanto gestor e trazendo a realidade aqui da escola municipal, quando nós falamos de reuniões pedagógicas, né? Hoje o município ele conta, né, com as horas de estudo, né, em que os professores eles fazem essa hora de estudo junto com a coordenação pedagógica de forma semanal, né? E também temos a hora de estudo compartilhada, que é uma vez por semana, onde os professores também se reúnem junto daí com a direção escolar, né? Para assuntos mais pertinentes à escola como um todo, né? Como datas mais específicas, né? E o que está acontecendo por dentro da escola, né? A gente precisa só tomar cuidado, porque muitas das vezes essas horas de estudo, nós temos que tomar cuidado para que elas não se tornem momentos de recados, né? Momentos de recados e datas. A hora de estudo ela precisa ser um momento privilegiado de estudo para esse professor, né? Eu sempre insisto, né, na pauta de que a formação continuada de qualidade ela tem que acontecer. E ela tem que acontecer dentro da escola. Nós não podemos simplesmente deixar nas mãos do nosso professor, muitas das vezes, de que ele vá buscar o conhecimento lá fora. Ele faz isso, né? Ele estuda, ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai buscar conhecimento. Mas uma formação de qualidade precisa acontecer também dentro da escola, nos momentos de estudo, né? A hora de estudo precisa ser um momento privilegiado de aprendizagem desse professor. Então, pelo menos as reuniões pedagógicas que acontecem na escola, nós tomamos muito cuidado para que esses momentos não se tornem apenas pautas com datas, né, de eventos. Enquanto gestor, além das reuniões com os professores, nós também não podemos desconsiderar o restante, né, de toda a equipe escolar que atua dentro da escola, porque a escola não é feita somente de professores e alunos, né? Então nós vamos ter, eu costumo fazer, por exemplo, reuniões quinzenais ou mensais com os outros profissionais da educação, que envolvem então os secretários, auxiliares de serviços gerais, né, cozinheiras, inspetores, né, mediadores, porque também fazem parte, né, APM, Associação de Pais e Mestres, Conselho de Escola. Então nós não podemos esquecer também, né, que a escola ela é feita de muita gente. Ok. E aproveitando, né, como o senhor está falando
das reuniões, no que diz respeito ao acompanhamento pedagógico dos professores. Quais as estratégias a gestão utiliza para apoiar, orientar e avaliar essas práticas pedagógicas? Tá. Quando nós falamos de acompanhamento pedagógico, né, acompanhamento do professor em si, nós ainda percebemos que muitas das vezes a gente entende o acompanhamento como fiscalização. E a gente não está fiscalizando ninguém, né? Dentro de uma escola a gente está aprendendo, né? Nós aprendemos muito uns com os outros, né? Então, não é uma fiscalização, seria mais uma parceria, né? E esse crescimento que acontece em parceria mesmo com os pares vai acontecer aí através das devolutivas, dos acompanhamentos em sala de aula, daquele feedback, né, em que a gente vai então conversar com o professor, na própria sala dos professores, no dia a dia, no corredor, em todo o espaço da escola, vale a pena e é espaço, né, de construção e de crescimento. Professor, como nós já estamos com o tempo um pouquinho avançado, eu vou pedir para a Fernanda fazer a última questão. Bom, para finalizar, qual a mensagem que o senhor deixaria aos gestores e professores sobre a importância do trabalho coletivo e da construção conjunta do projeto pedagógico da escola? Fernanda, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, né, para os gestores, para os professores, eu falo que a beleza do trabalho na escola é o trabalho coletivo. Eu penso isso comigo. Quando nós olhamos para a prática enquanto gestores, nós vemos que a gestão ela é um trabalho muitas das vezes burocrático e que nós temos que tomar cuidado com isso, né? São inúmeras planilhas, documentos, atas, pautas, mas nada disso sustenta uma escola, né? Se não houver troca entre os profissionais, né? Se as pessoas que estão trabalhando ali naquela escola, se elas não entenderem, né, que é o motivo, a razão, o objetivo delas ali dentro, não vai ter pauta, não vai ter planilha que vai sustentar a escola, né? As escolas são feitas de pessoas, né? Então, eu acredito que o que sustenta uma escola é realmente o acolhimento, é o ouvir, é o olhar nos olhos, é o acolhimento, é o entender, né? Porque senão a gente acaba se tornando extremamente mecanizados dentro da gestão, né? E em meio a tantas outras demandas que vão acontecendo por aí, isso é um risco tremendo. Nós lidamos com pessoas, né? E a gente tem que levar em consideração isso, as condições de vida objetivas daquele professor, né? Daquele funcionário, daquele pai que um dia está bem, um dia não está, né? Que um dia vai chegar na escola, né? E ele vai querer falar, mas ele quer ser ouvido. A gente não tem muitas vezes o que fazer, né? Mas o ouvir também é um ato de respeito, um ato de amor, né? Então, o que sustenta realmente uma escola, eu acredito que é a tratativa, a forma como nós tratamos uns aos outros, professores, funcionários, alunos e toda a comunidade escolar. Que legal, professor. Bom, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, né, por compartilhar reflexões tão valiosas sobre o seu dia a dia da gestão escolar aqui conosco. Muito obrigado. Professor, assim, muito obrigada mesmo por compartilhar aí a sua experiência como gestor, né? E com certeza foi um momento de grande aprendizado. E a Fernanda também tinha algumas dicas de livros, né, Fer? Isso, nós vamos dar uma sugestão de literatura, caso você queira se aprofundar mais sobre o tema. Há um artigo muito interessante de Vitor Henrique Paro, que tem como tema Conceito, Justificativa e Fases do Planejamento da Educação, no periódico Caderno de Pesquisa, número 18. Vale a pena conferir. Boa dica, Fernanda. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por sua companhia e continue prestigiando o nosso podcast para mais conversas inspiradoras sobre educação. Até a próxima!